Agora, os profetas de Baal e os profetas de Azera. E Elias vinha de uma linhagem que Elias era tisbita, ou vinha das bandas de Gileade. Se nós recordarmos, você pode ver que existe até louvores, que diz que existe um bálsamo em Gileade, existe cura em Gileade. Então os montes, as montanhas de Gileade não eram só montanhas comuns, mas eram montanhas que traziam curas. E Elias, ele veio do lado das montanhas de Gileade. Ele era tisbita, da cidade de Tisbe, e essa cidade ficava ao pé do monte de Gileade. Assim como os montes de Gileade traziam cura para as nações, Elias veio agora também trazendo cura para esta nação deste povo que estava debaixo de uma aliança hereditária maligna, de uma aliança hereditária diabólica entre o casamento de Jezabel e de Acabe, que vinham trazendo consigo os maus costumes de família. E essas duas famílias agora, ao fizerem a aliança, eles vieram trazendo malignidade para dentro do povo de Deus, ou para junto da comunidade do povo de Deus. E o mal vem entrando tão sorrateiramente que o povo não percebeu. E de repente o povo agora ficaram debaixo de um jugo e começaram a ter as suas gerações, ou ter os seus filhos, debaixo de uma corrente maligna. Eu queria que você entendesse essa parte, para você entender que este ano nós estamos, sim, vivendo debaixo do poder do manto profético de Elias. Porém, irmãos, nós não iremos lutar este ano, não estamos lutando este ano contra alguém que você está vendo. A guerra este ano é contra o invisível, não é contra coisas palpáveis e tocáveis, mas é contra o invisível, é contra exatamente o que Elias vem lutando. Todos nós sabemos que Elias, ele fez tantos milagres. Por quê? Porque a vida dele 100% era uma vida espiritual e ele vinha lutando exatamente debaixo daquilo. Mas por que Elias vinha lutando? Porque ele entendeu o princípio do negócio. Ele entendeu qual que era a raiz da onde ele estava vindo, porque ele estava vindo, contra quem ele estava lutando. Então ele já chegou trazendo ou consigo debaixo de uma autoridade. E a autoridade profética de Elias era exatamente cessar o culto a Baal. E essa semana você vai quebrar os domínios hereditários da tua família. Por quê? Porque você vai descobrir, você vai pesquisar, você vai encontrar, vai ser revelado ao teu coração, porque o mal tem entrado na tua família, porque o mal tem entrado na tua casa, porque o mal tem entrado nos teus negócios. E muitas vezes você não anda, você não consegue desenrolar, não consegue uma certa desenvoltura, não consegue o sucesso, porque o mal está dentro, hereditário. Ele vem arrastando de longos tempos, porque o povo de Deus vinham debaixo de uma bênção, uma hereditariedade de bênção que era de Abraão, de Isaac e de Jacó. O demônio, sabendo disso, levou eles para o domínio do rei Acaz, que na realidade quem levou o povo para debaixo daquele domínio maligno foi Salomão, que nós vemos que Salomão teve 1000 mulheres, sem contar as concubinas, e essas 1000 mulheres, ele fez aliança com mulheres filisteias, Ciro-fenícias. E quando Salomão fez aliança com esse tipo de mulheres, ele trouxe consigo uma malignidade, trouxe consigo o mal, trouxe consigo a maldição. E agora, por isso que nós vemos que o poder que estava na vida de algumas mulheres de Salomão, de 2 mulheres de Salomão que eram fenícias, também entraram pela mesma porta na vida de Jezabel, porque Jezabel era também uma mulher Ciro-fenícia. Ela era fenícia, ela era da cidade aonde exatamente Salomão havia contraído o matrimônio com 2 mulheres. E agora nós vemos que de lá vem Jezabel trazendo
um mau costume. Qual o mau costume? O mau costume de alimentar os profetas de Baal, sustentar profetas demoníacos, profetas que vinham debaixo de uma linhagem de destruição e comiam a mesa de Jezabel. Ou seja, Jezabel era quem alimentava esses homens que traziam demônios sobre si, dominando. Levanta sua mão e diga: essa semana eu vou quebrar o poder que está sobre a minha família, o poder demoníaco hereditário. Diga em primeiro lugar: a minha família está nas minhas mãos. Diga: a minha família está nas mãos de Deus. E o diabo não pode tocar. Diga: o diabo não vai poder tocar a minha família, porque a minha família está nas mãos de Deus. Amém? A tua família está nas mãos de Deus. E aí nós podemos ler Levíticos capítulo 20 e o versículo 2 ao 14. Levíticos capítulo 20. Quando você localiza, nós vamos entender porque a nossa família está nas mãos de Deus e não está nas mãos. Levítico capítulo 20 e o versículo 2 ao 14. Levíticos capítulo 20, do versículo 2 até o 14, que diz assim: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem. Eu extirparei do meio do seu povo, porque porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Então, quando vai lá para o versículo 4, nós vemos que Moloque, nós falamos ontem, é um demônio que devora almas, principalmente de crianças, ou seja, de herdeiros, daquilo que vão ser os herdeiros da nossa família. Versículo 4: e se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar. Versículo 5: então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, eu extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, ou eu porei a minha face contra ele, eu extirparei do meio do meu povo. Porquanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, e seu sangue será sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre ele. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com a mulher
ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Último versículo 14. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, e ele e elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós.